nem tem tanto tempo assim. Eu acho que Salvador eu vim em 2020, foi no Réveillon que eu passei na Chapada Diamantina, e a volta seria por Salvador, com o aeroporto, e eu decidi ficar aqui um dia, e fiz a famoso rolê de bike, que era de um farol ao outro, farol de Itapuã até o farol da Barra. Então eu aluguei a bike do Itaú e fui dar essa volta, né? Então vim conhecer toda a orla de Salvador e fiquei abismado, porque, cara, eu lembro que eu cheguei em Belo Horizonte, eu falava para todo mundo, tantos esportes que tem, a orla ela é completamente envolvida por esportes de todos os tipos. Tem patinação, escalada, tem hóquei, aqui tem quadra de hóquei, aqui tem quadra de tênis, muito futebol, enfim, tem tudo quanto é esporte. E então é uma qualidade de vida muito grande para as pessoas que moram aqui. Assim, foi a forma que eu vi Salvador dessa vez que eu andei de farol a farol, do farol de Itapuã até o farol da Barra. Foi o que eu conheci de Salvador. E dessa vez voltamos, né, com uma outra realidade, com mais tempo, e por tudo que a Tatá também tinha, né, queria saber sobre Salvador, sobre toda a logística que precisava acontecer, paramos em Salvador por mais dias. É muito legal porque a Tatá, ela conhece muito de história, ela gosta da história, e eu já não conheço muita coisa. Então é legal porque em todas as partes ela me explica um pouquinho daquilo que tem, porque eu vejo com os olhos mais do esporte, mais da vida praiana, e ela traz um pouco daquela história, da cultura enraizada que está em cada pontinho desse do nosso Brasil. Ela, quando fala social, a Tatá conhece um pouco mais. Então é muito legal quando a gente anda junto, que a gente se mistura nesse ponto. Mas o que eu sempre consigo enxergar ali nessa orla é a quantidade de esportes. E não deu outra, né? A gente conheceu um senhor que estava parado de bike. Quando a gente foi fazer a imagem de drone maravilhosa, a gente conheceu um senhor que estava pedalando por ali. E dá licença que eu vou, só preciso filmar, vou dar licença aqui, né, por favor. E não pedindo para que ele saísse, mas a licença para que ele permitisse que a gente fizesse aquelas filmagens. E fomos conhecer um pouco desse senhor, que impressionante, que ele foi datando para a gente de quando essas quadras já existiam, quando a nova existia, e que até hoje ele segue pedalando na orla desse mar maravilhoso de Salvador e jogando bola ainda, a famosa pelada, e eles têm um nome muito específico, que eu não vou lembrar agora, mas que é muito bacana porque a Tatá, ela sempre coloca essas coisas meio que em pauta, e é muito massa. E um desses rolês que eu fiz da última vez que eu vim aqui, eu estive aqui, é Itapuã até o Farol da Barra. Chegando no Farol da Barra, tem um pôr do sol maravilhoso lá. Então a maioria das pessoas que conhecem um pouco, que pega referências sobre o turismo, ou que moram aqui, vão até o Farol da Barra para assistir esse pôr do sol. De inovar, ser um pouquinho diferente. Então nós ficamos no monumento ali de Jesus Cristo. É um espaço verde, né? Tem um monumento lá em cima e embaixo é um espaço todo verde, onde as pessoas, antes do pôr do sol, elas vão se juntando assim e juntam a galera para poder conversar. Outras param para poder ler livro, outras fazem piquenique no meio ali de um gramado. É muito legal e todo mundo para ali para poder assistir o pôr do sol. E aí a gente desceu um pouco mais, tem uma trilhazinha pertinho desse gramado. A gente desceu para poder assistir o pôr do sol nas pedras ali, no mar mesmo. Nas pedras. Nossa, foi lindo. Acho que foi um dos pôr do sóis mais bonitos assim que a gente já assistiu com certeza. Porque o mar bem azul, o sol lá na frente. E a gente ainda ficou afastado, que é uma coisa que a gente gosta muito. Então era só eu usar o pôr do sol e o mar.
pôr do sol maravilhoso. E fechamos o dia dessa forma maravilhosa, né, com esse pôr do sol incrível. Muito empolgados com tudo isso, a gente acordou cedo e, cara, vamos conhecer mais de Salvador, precisamos conhecer mais de Salvador, e a gente foi conhecer o Pelourinho. E nós acordamos cedo e fomos direto para o Pelourinho para poder conhecer, porque é impossível, né? Vir em Salvador e não conhecer um dos lugares mais famosos aqui, não tinha como. Então nós fomos para o Pelourinho, foi um pouquinho diferente talvez do que a gente imaginava. O lugar em si é muito bonito, tem muita coisa, é uma história, é muito rico, né? O Pelourinho, você consegue chegar ali aonde tinha todas as reuniões, assim, né? Que os senhores levavam os escravos para poder né, ser açoitados ali em praça pública, né, para a sociedade toda ver. Então você consegue assim ver o lugar, entender a história, o que aconteceu naquele lugar, o peso que ele tem, né, o peso histórico que ele tem no Brasil. Mas o lugar em si, além de ser bonito, ele acabou nos surpreendendo um pouquinho para o lado mais negativo. Terceiro, ok? São casados, né? Quanto você faz o nosso espírito de coração? Você vai ganhar esse aqui do nosso projeto. Esse você não pode pagar, que é pra quê? Passeio? Esse axé eu não vi, valeu? Porque a gente não sabia como que ia ser em relação às pessoas. As pessoas, elas acabam sendo um pouco muito invasivas na hora de te abordar, de conversar com você, te oferecer algo, vender. Então a gente não estava esperando tanto assim. Claro que, né, nos pontos turísticos sempre as pessoas vão vender o seu trabalho, isso é normal, né? E que bom que as pessoas estão ali trabalhando, mas acabaram sendo um pouco invasivas demais com a gente, de não aceitar a gente negar algo ou acabar ficando bravos com a gente, né? Então isso deixou um pouco a experiência ali desconfortável. E é bonito de ver as pessoas trabalhando. As baianas que estão ali para tirar foto, os guias que estão cada vez se credenciando mais para poder ter uma fonte de dinheiro, ter uma forma de trabalhar um pouco mais homologada, e o quanto que essas pessoas conhecem da própria cidade, isso é muito legal. Mas a abordagem deles não é legal. A forma que eles nos abordam, que pressionam, dá medo, realmente a gente se sentiu intimidado. E ouvimos dizer que os turistas são marcados como turistas. Às vezes no velho presente de coração, eles dão um presente de coração para no final das contas, sob pressão, uma pressão gigantesca, até de forma muito incisiva, que a gente pague um valor alto por aquele presente de coração. E outras pessoas que estão ali trabalhando, quando você está usando esse presente de coração, estão todos sabendo que você é um turista que está ali para poder, talvez, gastar dinheiro, ou enfim. Então a experiência não foi muito legal. Contudo, quando você olha para o lado ali, você vê uma paisagem impressionante, uma paisagem que comove e te faz esquecer um pouco desse tipo de abordagem ou dessa coisa que a gente viveu. E enquanto a gente olhou para o lado ali, viu aquela... é incrível, porque tem uma prisão, uma prisão antiga, que era uma prisão militar, na verdade é um forte, que se tornou uma prisão militar e depois virou um monumento, né, tombado ali pelo patrimônio, e hoje é uma coisa muito que compõe a paisagem lá do alto do Pelourinho. E tem o elevador que separa, né, a cidade alta da cidade baixa. E a Tatá, ela conhece muito melhor sobre essa história, então ela foi bem pontuando algumas coisas sobre essa carga cultural que existe, essa diferença social, porque para mim era só um elevador muito bonito, dizem que é um umbigo do Brasil, que é exatamente esse forte lá de Salvador, e para mim era só uma paisagem linda. Só que Salvador carrega realmente uma carga cultural muito grande, uma diferença social muito grande, uma história de sofrimento, uma história de construção também, de muita evolução. Então Salvador carrega muito mais do que o carnaval. Na volta a gente foi conhecer o Dique do Tororó. Eu custei a entender um pouco esse nome, eu perguntei várias vezes qual que era o nome, mas é uma represa, foi construída, né, uma represa, e lá tem um monumento dos orixás, que foi feito por Tati Moreno, se eu não me engano, em 97, mais ou menos, e tem 8 estátuas de 7 metros cada uma, e cada uma representa um orixá.
Na verdade são 12 estátuas, mas ali na represa mesmo, no lago, ficam só 8. E, nossa, é incrível você conseguir observar, assim, a cultura diferente do lugar que você tá, porque talvez, e a cultura religiosa também, né, que é algo muito forte, porque talvez em outros lugares a gente nunca veria um monumento de orixás, em outras cidades, assim, até Belo Horizonte, ou talvez, né, mais no sul. Então é muito bonito ver que as pessoas, elas carregam consigo, né, uma história que veio lá de trás. Então você vai observando ali, cada orixá de 7 metros de altura representa um deus, representa, né, uma divindade ali, uma questão da natureza também. Então é muito bacana se você for se aprofundar e pesquisar um pouquinho mais para você ver como que a cultura aqui é estabelecida e como que foi firmada, assim, a questão religiosa. Então conhecemos tudo isso e foi incrível. A nossa experiência com Salvador, ela, claro que não acaba agora, ela está apenas começando. Para poder conseguir viver mais coisas, nós vamos precisar de imergir mais na cultura, imergir mais na cidade e deixar que os nossos pensamentos, que são dentro da nossa zona de conforto, eles se abram um pouco mais para que a gente possa enxergar melhor cada cultura, cada lugar, com cada um com sua história, cada um com a sua magia. Salvador carrega uma cultura social, uma carga social muito grande, tem uma história muito forte, que literalmente construiu o nosso país, né? Nosso país é baseado nisso. E além de tudo, das pessoas, dessa mistura, também tem um delicioso acarajé.